Segundo episódio, Inanimável Podcast, pois é. E dessa vez eu estou com um convidado, o Rick, do Biblioteca do Rick. A Biblioteca do Rick é um canal do Telegram que destina o assunto de sobrevivencialismo, autodefesa, autossustentabilidade e coisas relacionadas a esse tipo. É meio que um Bear Grylls do Discovery Channel, não sei. Mas é como se fosse uma extensão daquilo que vocês veriam no Discovery Channel em 2014, sei lá. O Rick não tem esse nome, ele não tem, mas eu o chamo assim, só por conta que o nome do canal dele se chama Biblioteca do Rick, só que ele tem outro nickname. E como isso já tá pegando, provavelmente que daqui pra frente vocês vão chamar de Rick também, e ele vai ter que adotar esse nickname. Nesse episódio a gente fez uma conversa, foi a primeira conversa que a gente teve aí por voz, né, chamada. Até então a gente só tinha conversado um pouco ali, trocando umas mensagens ou outras, só que a gente deixou para ter uma conversa um pouco mais séria e ela foi justamente gravada, justamente também visando um episódio, né? Visto que a gente tem interesses em comum. O Desimpério, ele já se propôs a esse assunto de sobrevivencialismo e afins, porém eu vou ter que passar esse trono aí para o Rick, porque o Rick ele faz isso de uma maneira que eu nem conseguiria fazer, né? Então juntou eu e ele numa conversa e falamos desde sobrevivencialismo, claro, mas até The Walking Dead e até figuras como Ted Kaczynski, Henry Alfred Thoreau, transcendentalismo americano. E vocês vão notar que durante boa parte do episódio, existe um delay na minha fala e a resposta dele. Isso se explica posteriormente por quê. Porque o Rick ele estava usando a internet via rádio. Cara, sensacional. Isso só corrobora mais com o argumento de fazer uma cisão contra o aparelho estatal, ou pelo menos uma independência, né, uma autossuficiência. Enfim, fique aí com o episódio. O episódio ele terminou antes, porque estava se estendendo e eu já estava derretendo meu cérebro ali. Então, se vocês quiserem outra conversa, deem um parecer aí nos comentários, falem aí, manifestem-se. Pois bem, fiquem com o episódio. Biblioteca do Rick, convidado, sensacional. Vamos pro episódio. Me? You mean me? Your way's gonna destroy this place. It's gonna get people killed. It's already gotten people killed. Vamos lá. Tô conversando aqui com o Rick. Eu chamo você de Rick, tá? Eu acostumei chamar você de Rick porque pra mim você, no canal Biblioteca do Rick, pra mim vai ser sempre o Rick Grimes, Based. Rick Grimes tem o drip, eu quero ser ele. Na verdade eu sou ele também. Então literalmente eu. O Rick, eu não sei se você quer apresentar o seu nickname, ou você quer ser Rick. Então, eu me nomeei como Barrabim Barrabesh, né? Uma referenciada da tecnologia. Só que meio que o pessoal já chama, cadê o Rick? Falei, tá, então... Mas então vamos por vocês. Antes de mim, o pessoal já te chamava de Rick? Não, na verdade, quando eu bolei a biblioteca do Rick, primeiramente que eu não sabia nem que ia crescer, assim, passar de 100 inscritos. Eu achei que ia ser tipo um backup que eu ia manter dos livros que tinha, né, porque já tava chegando a gigas no computador. E então eu coloquei tipo Biblioteca do Rick só pra ficar mais fácil de eu lembrar que era algo relacionado à sobrevivência, à autodefesa e tudo mais. Entendeu? Mas eu nunca tive esse apelido, cara. Acho que o único apelido foi jogando futebol, que me chamavam de africano porque eu era branco demais. Caraca. Mas cara, eu acho que pegou então esse apelido de Rick porque eu te divulguei
e ficava te chamando de Rick. Inclusive você entrou lá no grupo da frente da Virtude Telegram, com o pessoal do Paranaense e tal, porque eu fiquei lá, não, chama o Rick, não sei o que, veja o Rick é bom, eu fiquei assim, então tá aí, criei minha criação, enfim, Criou um monstro. criei um monstro, La Criatura. Então, Biblioteca do Rick, canal do Telegram, é muito legal, e por sinal é um tema que eu queria estar tocando no meu próprio podcast pessoal, no meu próprio canal do Telegram, o Desimpério, só que você tomou ele, e eu não fico com raiva nem nada do tipo, porque você faz de uma maneira boa, eu acho que você tem conhecimento e arsenal, sei lá, suficiente para isso, porque eu não teria mídia nenhuma, conteúdo nenhum para mandar, apenas incentivaria, encorajaria e falaria para você, vê isso daqui, aqui e lá, mas não, você tem literalmente livros, PDFs sobre isso, e que inclusive isso é uma crítica que eu faço a você, porque sobrevivencialismo, autodefesa e tal, são coisas hiper práticas, e aí a boa parte do seu conteúdo são leituras. Você não acha isso meio contraditório? Pera aí, então você tá me dizendo que era pra ser algo mais simples e pelo fato de eu estar jogando muito material teórico faz parecer que tá complicado? Quase isso, mas é por aí. O que eu tô querendo dizer é que, tipo, não é que você não deva compartilhar livro, Sinceramente, a questão mas... da biblioteca não é só uma questão educativa, e sim de você poder armazenar o conhecimento. Porque, por exemplo, se você tiver o livro no seu pendrive, no seu computador, no seu HD, criptografadamente, ninguém nunca vai poder tomar de você, entendeu? Em qualquer máquina você vai poder ver ele, você sempre vai ter o acesso a um conhecimento que pode ser útil para ti. Então a questão não é nem 100% educativa, né? Porque tem muita coisa realmente que você só vai aprender na prática, tem muita coisa que é muito mais fácil de aprender e tem lá um livro de 500 páginas ensinando. Mas a questão de ter muita teoria ali, né, é justamente porque é uma biblioteca, às vezes você vai encontrar alguma coisa que você já não tinha visto antes, entendeu? E aquilo lá praticamente é seu, né? A partir do momento que você já tem guardado, é seu. Uhum. Faz sentido. Até porque é uma biblioteca. Não tem como exatamente generalizar o canal, porque o nome já tem nome no título, biblioteca. Mas é uma coisa que eu fiquei meio encucado, pra ser sincero, porque eu ia no canal e via muito livro. E eu tentei ler alguns livros, mas tudo eu não vou conseguir ler. Acho que nem todo mundo vai conseguir ler. E acho que também não é seu propósito fazer todo mundo ler todos os livros. Mas, ainda assim, é uma iniciativa muito boa. Eu realmente fico impressionado com tanto conteúdo que você tem. É uma coisa que eu não conseguiria tirar da cara. Diga? Sim, sim. Mas é que o negócio que eu tô percebendo muito assim no canal é que tá entrando uma galera. Eu não sei se isso é impressão minha, cara, se eu tô bitolando, mas tá chegando uma galera lá que só tá afim de ver a questão de agricultura, entendeu? Ervas, essas coisas, e não tá ligando muito pra questão de autodefesa e sobrevivência, né? Então é meio que o mesmo propósito de uma biblioteca comum que você visita, tipo assim, vou passar numa biblioteca, vou chegar lá na recepção e vou perguntar se tem tal livro, entendeu? É mais ou menos isso. Então, é como se fosse uma base de dados que não necessariamente você vai querer ter por objetivo de vida a longo prazo você ter todo aquele conhecimento lido e praticado também, né? Porque não adianta você ficar lendo aquilo e nunca colocar em ação. Mas, por exemplo, eu tô querendo aprender a criar aqui um sistema de aquaplanagem, por exemplo, sei lá o que, hidráulica, aprender marcenaria. Então, eu sei que aquela biblioteca tem um tema de autossustentabilidade, talvez eu encontre lá. Então, é mais ou menos uma forma de você ter facilidade de chegar até o conteúdo, né? Sim. Mas excelente, por sinal. Só que esse lance aí que você disse da agricultura é uma coisa que, cara, pesa tanto no saúde tradicional, da qual eu faço parte. O pessoal também chega no meu privado, desde que eu me apresentei no saúde tradicional, comecei a fazer com o meu canal do Telegram, divulgar e tal. O pessoal viu que
Eu não sei se você sabe, mas eu tive uma experiência na roça. Eu, eu literalmente fiz a roça pio, mato pio, como alguns dizem. Então, fiquei um tempo na roça, aprendi bastante coisa, e eu prometi na saúde tradicional que eu iria ensinar e tal. Só que com o tempo eu vi o quão difícil é fazer isso. Justamente porque a forma que eu aprendi era porque tinha alguém do meu lado fazendo, me dizendo o que fazer. E eu fiquei pensando, como eu vou ensinar uma meia dúzia de pessoas na internet sei lá, a pastorar, a cuidar de lavoura e tal. É realmente complicado. Ainda estou pensando como vou fazer isso. E então todo mundo realmente tem interesse em agricultura. Todo mundo tem. Só que esse é o problema. Você aprende muito mais na prática. A agricultura, a lavoura, você aprende muito mais na prática do que vídeo. Tanto é que se você for ver vídeo, você vai ter que ter uma força de vontade muito grande de tentar praticar. O que você acha? Mas tem, por exemplo, assim, quando você abre um canal de curiosidades no YouTube, como por exemplo Ciência Todo Dia, para você aprender, sei lá, como é que é um buraco negro e como é que é a estrutura dos átomos e tudo mais. Você sabe que você nunca vai ter um conhecimento prático daquilo, entendeu? Você nunca vai pegar uma aeronave e vai viajar até lá. E conforme o tempo foi passando, eu percebi que tem muitas coisas que a gente estuda que é mais ou menos assim, sabe? Que a gente só estuda meio que por uma curiosidade. Sim. Sim. Alô? Então Cortou vai pouquinho. depender muito Cortou um pouquinho. A pessoa quer entender como é que funciona pra... Ih, cortou? Cortou só uma por parte exemplo, que você disse de curiosidade. Depois curiosidade. sim. Então, eu falei que tem muitos conhecimentos que a pessoa aprende só por pura curiosidade, entendeu? Uhum. Mas também tem o pessoal que realmente quer querer entender como é que funciona, quer investir num negócio, ou quer simplesmente pro mato sem... entendeu? Então vai mais de pessoal. Sim, sim. Caiu? Bom, e o canal, pelo menos no Desimpério, visto essa dificuldade e também a minha falta de paciência para coisa muito teórica, pelo menos se você analisar as publicações que eu faço, eu tento fazer da maneira mais resumida possível. Porque eu não vou ficar perdendo muito tempo, para falar a verdade, para ficar comentando muita coisa conceitual. E tanto é que quando eu falo alguma coisa conceitual, eu boto um link lá para o sujeito clicar e não sair com dúvida, né? Ler e falar o que é isso. Não, ela clica lá no link, lê certinho e vai entender tudo. E ainda dou um áudio explicativo falando, digamos assim, um comentário da publicação que eu acabei de fazer. Então o sujeito sai, né? E tento fazer ainda um áudio curto. E eu não sei se o pessoal está ciente disso, mas boa parte de coisa relacionada a sobrevivencialismo, autodefesa, questões práticas, habilidades manuais, ou mesmo agricultura, que é o pessoal que tem mais interesse, isso é extremamente prático. O sujeito ele tem que viver aquilo. Tem gente que fala, não, só me interessa por isso. Mas ela não procura, sabe? Ela não dá um passo à frente de, sei lá, o sujeito quer aprender sobrevivencialismo, só que o cara tá com medo de comprar um kit EDC, né? Montar o seu kit EDC e usar ele. Aí fica um negócio guardado. Sabe o que é kit EDC, né? Você com certeza deve saber. Cara, meu pai tá me ligando aqui e já volto. Pode ficar aí que eu já volto. Tá gravando? Então, você estava falando sobre... Tá, agora tá gravando. Você estava falando sobre o conhecimento prático, né? Sim, que é bem importante. Eu tava dizendo que tem gente que quer aprender sobre sobrevivencialismo, mas primeiro, não sabe nem o que é um kit EDC, que é Everyday Carry, né? O que você vai carregar todos os dias. E quando compra, fica com medo de usar. Porque, cara, se você tem um EDC, né? Um Everyday Carry, o quilo que você carrega todo dia,
se o ouvinte que estiver ouvindo pesquisar kit EDC e for em imagens, ele já vai entender intuitivamente. É canivete, corda, Lanterna. a lanterna. E o sujeito tem que saber dar nó também. Outra coisa que tem que aprender, né? Enfim, essas coisas assim. Sim. E também tem o caso de, por exemplo, a pessoa ela tem curiosidade de saber como é que funciona, mas ela também não tem tanta curiosidade assim a ponto de comprar um kit para ela testar por si própria, entendeu? Ou muito pelo contrário também. Às vezes a pessoa compra meio que só pra e deixa em casa, não mexe, não comprou só porque tava com vontade e deixa ela largada, né? Então. Pois é, esse é o problema. Então, pelo menos o que eu vejo com o meu canal, e o seu canal também se inclui nisso, se o sujeito não tem esse senso, né, prático, ele não vai muito pra frente. E isso é qualquer assunto em torno de, principalmente, autodefesa, agricultura e sobrevivencialismo. Se o cara ele não tiver esse jogo de cintura, essa força de vontade, ele não vai. Ele só vai ficar na teoria lá, ele vai só ter os livros lá que você manda e não vai fazer nada. Ou sair falando dos livros, falando isso aí só por meio que uma vaidade. Tipo assim, pô, eu sou fodão, sei ficar na mata, sei isso, sei aquilo. Mas na verdade o cara nunca nem fez uma trilha e qualquer pernilongo que mordeu o cara já se caga de choro, entendeu? Pois é, isso é intancável. Imagina, o cara lê toda a biblioteca lá sua e o cara nunca foi pro mato, sabe? O cara nunca afiou o canivete, afiou a faca que ele tem. Ah, cara, isso aí não. Isso aí não. Ou tipo, o cara tá tão mergulhado assim em filme de Hollywood que ele acha que ele não vai passar calor, tá ligado? Pois é. E esse negócio de calor é interessante, porque tem gente que não soa. Já parou pra refletir isso? Tipo, tem gente que tem horror por suar. Ah, tô suando, não vou fazer. Cara. É viadagem, né? Viadagem. Viadagem mesmo. Então, agora comentando, sei lá, o que te fez ter interesse sobre sobrevivencialismo e esses assuntos todos? É mais porque eu sempre acompanhei, sabe? Principalmente canais gringos também falando, né? Que é algo que aqui no Brasil a gente tem pouco, mas fora do país existe muito sobre esse tipo de conteúdo, né? E sempre teve aquela hora mais máscula de, porra, eu sou o cara que vai pra floresta e volto 15 dias depois com uma onça no cangote, tipo isso, sabe? Então, eu acho que o homem em si, ele tem uma conectividade com aquilo que, digamos que de onde é que ele veio, né? Porque ele veio do mato praticamente, depois que ele começou a construir cidade. E hoje em dia a gente vive uma época que as pessoas elas estão vivendo praticamente estão deixando de gostar de viver em sociedade, estão começando a notar que, por exemplo, é tudo muito complicado envolvendo uma comunidade de pessoas, envolvendo posicionamentos políticos e tudo mais, que ela prefere viver meio que sozinha, só ela, no máximo a família, entendeu? Então, eu acho que uma hora na vida todo mundo sente essa vontade, sabe? Uhum. E você falou sobre canais. Quais canais você recomenda, assim? Porque no Brasil a gente tem o sobrevivencialismo lá, com o do Lobo e tal. Além desses, do brasileiro e de gringos, quais você diz aí? Sim. É que, por exemplo, um negócio que eu cresci assistindo mesmo foi Discovery Channel, né? Envolvendo, tipo, tinha sempre o Bear Grylls, Largados e Pelados, que uns dizem que é mentira, outros dizem que é o ápice ali Isso do, é bem do homem à adestrador. natureza. Pro homem, sim. Sim, também filme que a gente assiste, entendeu? Tipo aquele lá, O Náufrago, do Tom Hanks. Eu mesmo não acompanho assim um canal gringo, sempre tô ali vendo, às vezes vejo um ou outro. Aqui no Brasil também, tipo, a gente fala do Júlio Lobo, mas tem vários canais de trilha, por exemplo. Aqui no Brasil, sobrevivencialismo a gente nem vê tanto, mas em questão de trilha, de demarcação, de camping, essas coisas, a gente acha até bastante, entendeu? Por exemplo, o escoteirismo no Brasil veio para cá em 1910, por aí mais ou menos.
Então eles têm muita história, principalmente lá no Rio de Janeiro, né? Que eles têm até as trilhas que já são marcadas e tudo mais. Mas, tipo, um canal assim que eu acompanho, uma rádio, um podcast fora do país, é porque também tem outro fator, né? Que eu sempre falo lá no canal, que, por exemplo, você começa a ver um documentário de um gringo falando como é que vai caçar um urso, sendo que você vive na Paraíba, tá ligado? Pra mim é um negócio que você viaja um pouco. Você não vai ter muito aproveitamento naquilo, porque você nunca vai ver um urso na sua vida. Pois é, essa adaptação à coisa nacional, à realidade nacional, é uma coisa que eu me preocupo bastante. E isso daí eu vou comentar um pouco mais pra frente, porque tem algumas perguntas a se fazer que vai dar um gancho pra isso. Mas, voltando ao que você falou, no Brasil realmente tem muito camping. Você falou lá no Rio de Janeiro, mas eu sou do estado do Rio de Janeiro. E realmente, confirmo. Eu e meu irmão mais velho e o meu irmão do meio, a gente costuma ir bastante em trilha, fazer camping e tal. Quando eu era menor, eu não gostava muito disso. Mas eu passei a gostar, justamente quando eu vi que a responsabilidade me caiu e fui deixando de ser sojado e fui querendo ser mais homem, então fui tendo mais masculinidade. Eu fui gostando disso. Foi quando eu retornei ao meu irmão aqui na minha cidade natal. Fui à minha cidade natal e sei lá, cara. Comecei a falar com meus irmãos sobre esses assuntos. Aí eu peguei em armas mesmo. Comprei até meu kit ADC e tal. Cara, sensacional. Então, camping e trilha realmente tem. Até um pouco de montanhismo. A gente faz a modalidade hacking, né? Mas ainda assim é suficiente. É muito bom. Recomendo a todos fazerem. Recomendo realmente todos fazerem. Não gosta de sobrevivencialismo? Difícil não gostar, mas não consegue fazer sobrevivencialismo, não tem como fazer montanhismo, pelo menos reúne lá você e os felas, você e os caras, e vai fazer um camping, vai fazer uma trilha, já é suficiente. Pra mim a única desculpa de um cara de não gostar muito, de não gostar pelo menos um pouco assim de ir pro mato é porque tá muito meio que afundado na indústria, sabe? Na comodidade. Muito afundado. Fica muito cômodo, ficar muito tempo jogando videogame, ficar muito tempo comendo Doritos, e aí chegar lá e ter que comer um enlatado ruim pra cacete. Pois é. Entendeu? E o pior é que é bem provável que o cara jogue coisas de sobrevivência, né? Survival, sandbox. Aí quando vai pra vida real, não quer fazer. É difícil. Pá, vai se ferrar, né, cara? Pelo amor de Deus. O cara zerou The Last of Us 5 vezes, tá ligado? Aí vai chegar no mato e vai falar, não, isso daqui não é pra mim. Cara. E me diz aí, tu já chegou, então, sobreviver? Já chegou a fazer... Que modalidade você faz? Você faz camping, trilha? O que é? Então, é porque por exemplo, eu já tentei caçar, entendeu? Só que eu não consegui e justamente por eu não ter conseguido que eu posso falar aqui. Porque aqui no Brasil, infelizmente ou felizmente, né? Eu não sei te dizer, mas o IBAMA proíbe muita caça até mesmo de animais que não têm risco de extinção. Eu moro hoje no mato, entendeu? Eu tô vivendo aqui numa parte mais da Mata Atlântica. Já tô vivendo aqui, vai fazer 4 anos, entendeu? Só que eu tô querendo me mudar no futuro, né? E ir pra outras regiões pra aprender um pouco mais. E aqui tem muita coisa, cara, de muito bicho que você não vai encontrar em livro nenhum, escrito por biólogo nenhum, falado em lugar nenhum e provavelmente que alguém nunca viu, sabe? Isso é incrível. Agora, a modalidade que eu faço é um camping às vezes, também gosto às vezes de vir aqui pra fazer uma fogueira, gosto de assar alguma coisa lá na mata. Por falar em fogueira, cara, fogueira é outra coisa sensacional. Eu falei pro ouvinte aí buscar fazer um camping, pelo menos, mas fogueira, cara, só de você abrir fogueira ali no teu quintal, principalmente se for gramado, faz só um buraco destinado, meio que um buraco, né? Um local que vai ser destinado à fogueira, que é sensacional, eu garanto. Sim. Porque o sabor é outro. Quando você cozinha uma coisa na fogueira, é outro. Você concorda comigo? Sim, completamente. Por exemplo, a primeira vez que eu comi
eu fui morar na Serra, aqui no estado do Rio de Janeiro, e lá onde eu comecei a gostar de trilha. Porque lá é bem comum, né? Já que é serra. E foi lá onde eu fiz um camping com uns amigos de lá. E eles fizeram uma fogueira e a gente comeu. Coisa assada ali na fogueira. A gente comeu inhame, batata doce. Tinha mais outras coisas, era voltada mais a tubérculo e tal. Mas é outro sabor, cara. É sensacional. Cara, Você tem que é tentar, muito bom. você tem que tentar comer feijão, cara. O feijão feito em fogueira, ele é muito gostoso. Não, isso aí eu já comi, porque isso é até comum até no Brasil, Sim. de o sujeito só pegar lá o caldeirão dele e comer. E realmente muda. Até o pessoal mais comum, normezão, que também não é interessado em sobrevivencialismo, constata isso. O pessoal da roça, principalmente. Sim, é. Até mesmo a carne da caça, né? Sim, é Nem verdade. mesmo da caça, cara. Às vezes você mesmo vai no açougue, pede um frango lá e você faz na fogueira. Se põe na sua cabeça que você caçou aquilo, o gosto realmente fica diferente. E aí onde é o verdadeiro estado de glória, né, cara? Se a gente for parar pra pensar. Porque o que a gente mais tem, né, na sociedade de conforto é a glória simulada, né? Principalmente com videogame. Sim. Então, esse apego à ancestralidade, a um estilo de vida rudimentar, pelo menos para o homem é muito dignificante. Ele tem que gostar disso mesmo que ele viva na cidade. Pelo menos eu encorajo isso. Mas então, a gente falou sobre alguns assuntos. Talvez eu tenha me perdido em alguma pergunta, não me recordo, mas se eu me recordar eu vou falar e perguntar. Você tinha dito de outra coisa. Caramba, eu me esqueci agora a pergunta que eu ia fazer. Caça. Não é. Inclusive tem partes que eu vou cortar do podcast, fica tranquilo. Vai ficar uma linha tênue e legal. Faz tempo ou foi agora? Não, era pra eu estar com o meu caderno aqui que eu anotava enquanto falava. Você falava. Mas Cortou. era pra eu estar meu caderno aqui, com o meu caderno, enquanto você falava eu anotava as perguntas. Mas fugiu da mente. É que eu queria deixar esses assuntos muito mais pro final. Tá Mas eu ia te cortando muito perguntar. agora. É que eu queria deixar esses assuntos muito mais pro final, só que eu não me recordo agora. É mais voltado, você falou sobre The Last of Us, você falou sobre. A gente até comentou no começo sobre Rick Grimes, ou seja, The Walking Dead, essas coisas. Que é uma coisa que eu identifiquei bastante com você. Os mesmos personagens até então que eu vi que você utilizou numa foto do seu perfil, no canal, são os mesmos personagens que eu gosto. O Ankno, ou seja, aquele cara, o Clint Eastwood, da trilogia dos dólares, o próprio Rick Grimes. Esses caras aí são heróis, sem dúvida nenhuma. Com certeza. E de conteúdo, assim, sobrevivencialista, é o que pelo menos tem esse aspecto survival, né, de sobrevivência. Muito pós-apocalíptico e coisas do tipo. Eu gosto muito dessa temática. E por isso que The Walking Dead é uma série que eu gosto bastante. Tem muitos defeitos, mas ainda assim eu gosto. É que já teve uma época, né? Eu só não entendo hoje porque é que os fãs falam muito de acabar logo, né? Porque eles não estão querendo acabar de jeito nenhum The Walking Dead, né? Eles ficam entre acho que 3 séries de uma vez agora, né? Finalizaram The Walking Dead normal e o Fear the Walking Dead. E agora estão metendo o Daryl na Europa, né? A Michonne procurando o Rick. Mas não sei dizer se saturou. Eu acho que a produção do The Walking Dead tenta muito chegar à época de ouro de novo, sabe? E não vai conseguir chegar. Não vai. Não vai. Porque realmente saturou. Eu fico bastante incomodado, não só não é pelo rumo da narrativa do The Walking Dead, mas as coisas que eles começaram a inserir.
talvez eu vá parecer aquele cara que fala, meu Deus, tá lacrando, mas tem essa parte também. Só que uma coisa que eu fiquei muito incomodado nos finais da temporada, é que do nada, esqueci o nome daquele cara que perdeu o braço, que é gay, inclusive. Perdeu o braço, foi. Que acho que era o. Que ele namorava um outro cara no começo que morreu também. Sim. Ele era homossexual. Qual? Ter introduzido ele, eu esqueci o nome dele, mas teve 3 personagens gays, que era ele, o namorado dele, que até hoje eu lembro o nome, que era Eric, e o Paul Rovia, né, que era o Jesus, que também é um pouco estranho colocar um Jesus homossexual ali, né? Sim, muito suspeito. Mas não era ali. Muito suspeito. Inclusive, não era literalmente Jesus, né? Era um cara parecido. É tipo aquele amigo cabeludo que você fala, é Jesus, mas não é, entendeu? É só um cara que tem a aparência com as pinturas feitas antigamente, né? Inclusive tentaram reaproximar esse Jesus com com um namorado desse cara aí. Aaron, lembrei dele. O Aaron. Sim. Isso. Tentaram, no final tentaram reaproximar o Jesus com o Aaron, porque eles dois eram gays e tal. Intancável. Mas mas aí Jesus morreu. Pois é, morreu. E inclusive ele tinha filha, esse Aaron, adotou uma filha lá. Enfim. Mas o que me incomodou, voltando ao que eu tava falando, é que o Aaron, ele do nada, num episódio, ele tira foto com o iPhone, cara. No mundo pós-apocalíptico. Você lembra disso? Não, mas era, sei lá, um iPhone 3, né? Um iPhone 4 era um X Pro Max. Cara, eu não me lembro, porque eu não entendo nada de iPhone, não entendo nada de versões de modelos de celular. Mas eu fiquei muito incomodado com isso, cara. Os caras são... E isso que ocorreu o time skip. Detalhe, ocorreu o time skip. Aquele momento onde dá 8 anos, 10 anos depois, onde o Rick, ele desaparece. A bateria nem funciona mais da porra do iPhone. Pois é, o The Walking Dead ele é cheio de furos, né? Todo mundo já falou disso, sobre, por exemplo, a parte da gasolina. A gasolina já era pra ter acabado, mas suprimentos. Só que o pessoal vai lá e sai da comunidade e busca suprimentos. Já não era pra ter acabado? E outra coisa, que burrice é essa de pegar suprimentos? Não, mas peraí, a gasolina era uma metrópole ali, né? Onde é que se passa mesmo o The Walking Dead, no começo? Depende, eles se mudam bastante. Tudo começou lá no sul dos Estados Unidos, começou lá em Geórgia, e eles começaram a se mudar bastante. Sim. Mas eu acho que tirar a gasolina de todo mundo que morreu e manter por uns 20 anos, acho que dá, viu? Mas eu acho que tem um tempo de validade a gasolina, não tem? Eu acho... não sei, mas eu acredito que não. Mas é porque, por exemplo, assim, imagina que você tá na capital de São Paulo. Aí todo mundo morre e sobra, sei lá, 1 milhão de pessoas, né? Essas pessoas podem usar o combustível dos outros carros ali por mais de 50 anos. Cara, não sei, mas eu acho que o tempo de validade é de 2, 3 anos, algo assim. Sim. Não tenho certeza, mas eu me lembro de ter visto algo assim. Talvez eu esteja muito enganado, mas enfim. Pô, a The Walking Dead tem esses erros. Outra coisa que me incomodava é que tudo se resumia a coronhadas e a pessoa apagava. Cara, quem vai apagar tão rápido assim ao bater a cabeça? O pessoal caía, batia a cabeça e desmaiava. E boa parte das missões do The Walking Dead se resumia a coronhadas e apagões. E o sujeito era carregado, né, desmaiado. É uma coisa que me incomodava. Mas, diante de tudo isso, foi então uma... que os segurantes eram muito frágeis, assim, tipo, pum, tomei uma porrada e já caí. Pois é, eram papéis. Eu nunca reparei nisso, mas agora que você falou... Cara,
Se um dia você reassistir tudo de novo, nota isso. Tudo resume a apagões. O cara dá um soco no outro e o outro cai. E fica assim. Chato demais. Tem umas coisas meio nonsense no The Walking Dead Eu também. acho que a coisa mais. Acho que umas Qual é a coisas a coisa que eu mais detestei no The Walking Dead foi o fato de tornarem um grupo de sobreviventes uma civilização. Isso daí foi algo que eu achei muito Sim. chato, entendeu? Eu não sei Sim. se é coisa da minha cabeça, mas, por exemplo, se você pega o grupo lá do Rick, na época do Shane, ou na época da Fazenda, na época do governador, era um grupo, você tinha meio que um afeto por uma grande parte daquele grupo, né? Mas morria a cada 10 minutos morria alguém que você gostava, coisa normal. Mas aí depois que passou muito tempo, foi passando mais tempo ainda, uns personagens parece que tem a aura meio invencível, né? Como o Derry, a Michonne e a Carol, você sabe que eles nunca vão morrer de jeito nenhum, né? A não ser que seja um final, uma coisa assim. E colocaram, tipo assim, vão colocando mais gente que você sabe que vai morrer, aí vai colocando muita gente, ao ponto de que, por exemplo, a época dos Sussurradores já era realmente uma nação ali, né? Já fazendo uma geopolítica entre outras civilizações, então, pra mim, perdeu a aura de sobrevivência e ficou parecendo mais um jogo político, pós-apocalíptico, sabe? Sim. Se tornou isso mesmo. Mas isso é uma consequência natural inclusive de toda a obra, e creio que se ocorresse algum contexto pós-apocalíptico na vida real, alguma hora isso é uma consequência natural de qualquer contexto pós-apocalíptico, que acredito que se fosse na vida real. Demais. Mas é a sua internet ou sou eu? Cara, Alô? eu não consegui. Não, é a minha internet, cara. Eu tô na internet rural aqui, bicho. A pior coisa que tem da autossustentabilidade é a internet. Cara, me fala sobre isso daí. Como é que tu utiliza a internet, né? Aqui tem duas formas, né? Na verdade, três. Tem três formas de você ter internet na parte rural. A primeira é você tendo uma antena que tem um caminho livre para poder chegar até uma rede da cidade. Por exemplo, aqui eu estou morando mais ou menos a 12 quilômetros de uma antena. Então precisa ter 12 quilômetros da sua antena limpo, sem árvore nenhuma no caminho, até chegar nela, sabe? E tem, realmente, é assim que eu uso a internet. Por isso que ela é fraca, né? Se a árvore pendular para um lado, a minha internet fica ruim. Também tem por satélite, só que a de satélite, ela é terrível, cara. Tem a Starband e tem a HughesNet, né? E a HughesNet, ela é terrivelmente ruim, né? Porque a internet não passa de 1 megabyte por segundo, né? Que é o padrão. Na verdade, não passa nem mesmo de kbytes por segundo direito, porque eles pegam e ficam dividindo com todo mundo. E a internet mal dá pra usar o WhatsApp, sabe? E é muito caro, é tipo uns 200, 250 reais. Mas também tem como puxar fibra ótica. Mas isso é o que chamam de internet a rádio? Sim, a primeira que eu falei é a internet a rádio. Eu pensava que era meme do pessoal e uma vez eu pesquisei e não achei quase nada. Na verdade eram vídeos muito antigos e eu tentei fazer e não deu muito certo. Mas é a rádio, sim. Aqui a gente usa a rádio, por isso que é ruim, né? Então tu não paga nada? Paga pelo chip da internet, sabe? Porque, por exemplo, você vai ter a antena, e na antena vai ter um aparelho, e nesse aparelho você vai colocar o chip de internet com o plano, e a antena vai fazer com que chegue... É praticamente você usar os dados móveis, e você ter uma antena na parte rural que chegue até a cidade, entendeu? Para você poder usar a internet. Só que aqui é ruim porque, tipo assim, a cidade que eu moro, ela praticamente não tem indústria nenhuma, ela é um lugar de turismo.
Então, quando chega muita gente aqui, fim de ano, essas coisas, começa a superlotar o servidor e a internet meio que não funciona no fim do ano, sabe? Uhum. Que merda, hein? E, E é uma merda. e como é que você, no caso, se você não conseguir ensinar, sei lá, agora, de uma maneira simples, talvez, inclusive, fica aí a dica, você ensinar no seu próprio canal, que isso é uma dica muito boa. O valor que é bom de se pagar? Ah, eu não acho tão bom assim, porque, por exemplo, quando se trata de ter uma internet boa, é o custo da instalação e é o custo para manter ela, né? Por exemplo, uma fibra ótica para você instalar, pelo menos aqui na região, é os R$ 600. Só que depois disso você vai pagar mais ou menos R$ 150 por uma internet boa, a não ser que chova, né? Eu não sei por que. Não faço ideia do porquê que a chuva atrapalha a fibra ótica, mas tudo bem. Mas, pelo menos eu acredito que um dos sentidos da autossustentabilidade, você criar seu próprio sistema, é você não depender nem mesmo de internet, né? Eu acho que a Isso. única coisa que fica o apego é para você adquirir mais conhecimento ainda, só que se você já tiver mais ou menos tudo traçado, você consegue. Só que também tem a questão do Bitcoin, né? Que aí você precisaria realmente de uma internet, porque para você passar Bitcoin a rádio é um pouco difícil hoje em dia. Então, qual é a sua posição, o seu parecer acerca de... eu quero entender mais ou menos como é a sua posição do sobrevivencialismo. Ou pelo menos da autossustentabilidade. Até que ponto ou qual Sim. radicalidade você tem? Você acredita que todo mundo deveria sair da cidade e retornarmos a um primitivismo, uma vida rudimentar? Você acha que outros sim, outros não? Isso é degeneração, não? Como é a sua posição? Consegue explicar? Eu acredito, eu não tenho meio que um modo de pensar geral, sabe? Eu penso por mim mesmo, porque as pessoas, o negócio que eu comecei a notar é que elas querem um sistema geral em que todo mundo é submetido a alguma coisa. Por exemplo, ou o cara é comunista e acredita que o Estado tem que cair, todo mundo tem que ter. E todo mundo tem que viver tudo a mesma coisa. Ou o outro é capitalista, o outro é anarcocapitalista, então todo mundo quer meio que colocar um sistema para toda a sociedade. Mas quando se trata de um primitivismo, é literalmente você ali, entendeu? Você não quer lutar para que todo mundo creia no que você quer, você só quer viver aquilo que você quer e pronto. Pode até parecer um pouco egoísta da sua parte, mas você sabe que você não vai fazer com que a maior parte das pessoas tenham consciência de que elas têm que elas poderiam viver melhor fora da sociedade, sabe? Eu acredito que é mais para quem está submetido. Tanto que o Estado, ele não permite que você tenha dinheiro para fazer isso, né? Não só o Estado, o sistema inteiro não permite que você não tenha dinheiro para isso, porque uma pessoa que ela ganha um salário mínimo, tá com 3 filhos, tá devendo pro banco, tá devendo pra agiota, tá devendo pra todo mundo, ela não tem capacidade de criar um próprio sistema, entendeu? Porque ela já tá devendo, ela não tem como, de jeito nenhum. E grande parte dos brasileiros são assim, entendeu? Eles não acham que vale o investimento, ou eles se acham mais seguros em sociedade. Então, eu pelo menos, eu não sou extremista ao ponto de falar que toda a sociedade vai melhorar a partir do momento que todo mundo se refugiar na mata, mas que quem notou que é mais vantajoso viver seu próprio sistema e tiver capacidade de correr atrás, vai se dar bem, entendeu? Certo. Mas, por exemplo, temos vários ideólogos, vários pensadores, como o conhecido Ted Kaczynski. Algumas pessoas gostam de resguardar o transcendentalismo americano, com o George Emerson, com o próprio Alfred David Thoreau, algo assim, não me recordo. É aquele cara que fez o livro Alden. Enfim, o que não faltam são movimentos americanos na história que buscaram isso, né? O Homesteading, que eu gosto muito, da qual faço parte,
esses pensadores, né, esses movimentos, você concorda com algum deles? O mais conhecido, Ted Kaczynski. O que você acha sobre ele? Então, eu li pouco do Ted Kaczynski, eu conheço a história dele, eu li um pouco do livro dele. Ele realmente tinha uma opinião muito extrema, falando que a Revolução Industrial e suas consequências foram desastrosas para a raça humana. Sim. Eu acredito que sim. O que ele fala ali, eu enxergo como verdade, né? Eu, pelo menos hoje, enxergo como verdade. Mas eu creio que, no caso, seria algo meio que natural do ser humano, sabe? O ser humano, ele não quer ligar muito pro bem, exatamente. Ele não quer chegar ao ponto de todo mundo viver tranquilamente. Parece que uma grande parte da sociedade meio que se submete a um pequeno grupo e aceita aquilo de mão beijada. Eu imagino desse jeito. Então, o Ted Kaczynski, eu enxergo ele como uma pessoa que falou verdades, né? Só que ele parece que ficou com muita raiva, entendeu? Do que realmente ele tinha descoberto. Sendo que, na verdade, isso daí já era predestinado a acontecer. Ele lançando o livro dele, ele fazendo os ataques terroristas, mandando bomba por correio, isso ia continuar acontecendo. E até hoje isso vai continuar acontecendo. A gente está já na quarta parte da Revolução Industrial, que é a informacional, né? Daqui a pouco vai ter uma quinta, uma sexta, uma sétima, e eu acredito que não tem como lutar com isso. Eu concordo 100% com o Ted Kaczynski. Quer dizer, não na parte das ações dele, né? Porque é um pouco exagero você mandar uma bomba pro dono de uma indústria que não sabe nem exatamente por que tá recebendo, não tem nem consequência do mal que tá fazendo, né? Isso é Mas controverso. O que ele diz é verdade. Há quem diga que ele não fez exatamente isso, e se fez foi... Sério? Tem um revisionismo em cima? Tem um revisionismo. Caramba. Tem. Eu nunca procurei nunca procurei a fundo sobre isso, mas pelo que eu vi tem um pouco de sentido, pelo menos na parte de que ele foi MK-ultrado e tal. Que pariu. Enfim. Eu vou pesquisar além depois. do autor do Ted Kaczynski, existe outro autor que você conhece dessa mesma linha, dessa mesma vertente? Não. Eu nunca li nenhum dos outros livros que você me falou. Até vou querer depois que você me mande os documentos, né? Os livros deles. Sim, sim. Mas eu acho que toda essa minha opinião que eu tenho sobre o anarcoprimitivismo, ele veio de eu ter morado muito tempo na Grande São Paulo, né? E depois eu ter mudado pro mato e eu percebi o quanto eu mudei pra melhor, sabe? Tipo assim, e não foi nem da água pro vinho, eu acho que eu melhorei tipo, do chorume pro vinho, sabe? Nesse sentido. Tanto porque... Continue. Tanto porque, por exemplo, quando você se refugia no mato, você passa por um tempo muito de isolamento, sabe? Quando você tá vivendo em uma cidade grande, você tá acostumado a ver todo mundo ao seu redor, você pega um elevador, tem alguém, está no trânsito, tem 1000 pessoas, você vai pra calçada, tem muita gente, e você meio que se conforta com aquele estilo de vida, né? Mas, quando você decide ir pro interior, você tem que lidar muito com você mesmo, né? Você tem que lidar muito, tipo, só tá você e sua família ali, né? Às vezes não vai ter nem o que conversar, às vezes não vai ter uma forma de consumir algo em público, né? E isso vem muito, por exemplo, do que uma vez eu ouvi o Olavo de Carvalho falar, que a solidão é um exercício do filósofo, né? Então a solidão também pode ser que melhore a sua capacidade de entender as coisas. É verdade, cara. A solitude é uma coisa muito importante, principalmente para o homem, né? A solitude é estar bem consigo mesmo. E eu notei que você era paulista ou vinha de São Paulo pela forma que você falava. Você identificava que eu era do estado que eu sou? Não, eu achava que você era... Achava que você também era paulista. O paranaense.
Paranaense é o nosso amigo, literalmente, o paranaense, né? Mas, Paranaense, enfim, o nome já entrega. pois é. Mas é disso que eu gostaria de ouvir de você. Quando eu fiz a pergunta do seu parecer acerca de como estamos hoje, qual era a sua posição, era isso que eu queria ouvir. Você sente que o comportamento hoje, no caso você disse que concorda com o Ted Kaczynski, a máxima dele, que a Revolução Industrial e suas consequências foram um desastre e tal, mas eu gostaria de ouvir mais. Eu creio que você não vai propor nenhuma solução, acho que você não vai se ver como um redentor de nada, o que é certo, bastante certo. Mas eu creio que você tenha críticas, talvez, ao modo em que se vive hoje. Você tem algum insight, algum parecer, alguma impressão, né, até devido à sua mudança? Eu creio que eu tô desenvolvendo, eu tô amadurecendo um pouco mais minhas ideias, né? Eu também não quero chegar, eu também não quero chegar no extremismo, entendeu? Eu não quero acabar, tipo, vendo no futuro que eu fui muito extremista e que aquilo soou um pouco infantil da minha parte, que na verdade eu tinha até uma gota de razão, mas exagerei tanto que eu acabo indo para outro lado, sabe? Eu pelo menos acredito que a gente tem que se encontrar mais com Deus, sabe? A gente tem que evitar ficar muito conformista com o que a gente vive, até mesmo para quem está vivendo na área rural, né? Até mesmo quem vive no interior tem que ter isso, não tem que ter nem apego pelo que está vivendo. Eu falo muito da autossustentabilidade, de você ter sua própria fazenda, que ninguém sabe onde você tá, com bunker e tudo mais, mas a gente também não tem que adorar isso, sabe? A gente tem um Deus só. E se a gente ficar adorando outras coisas, a gente vai cometer o primeiro pecado, se não me engano, né? Que é adorar falsos deuses. Eu pelo menos penso desse jeito. Amar a Deus sobre Então, todas as coisas. Sim, é por aí. sim, é. E quando a gente passar, por exemplo, mais tempo pensando, amando isso que a gente está vivendo, por mais que nos traga alegria, por mais que nos traga até mesmo amadurecimento, a gente não pode se apegar muito a essas coisas, da mesma forma que também seria até injusto falar que quem vive em cidade grande, quem vive em cidades médias, está vivendo errado, né? Eu acredito que é só uma questão de você enxergar no seu estilo de vida, né? Que você está vivendo em um lugar, por exemplo, em que você não consegue nem dormir à noite porque tem algum filho da puta tocando um funk alto, não vai fazer bem para você. Mas às vezes você também pode ser o cara que tá tocando a música alta e pra você não faz nenhum sentido ir pro mato. Então, por mim, eu acredito que você vai pra onde você merece, né? Você tem aquilo que você merece. Cara, nessa parte dos pensadores que eu perguntei, uma coisa que eu observo desde Ted Kaczynski e ao movimento transcendentalista americano é que eu vejo que eles têm uma vertente muito individualista. Ou seja, é muito centrado no indivíduo. Ou seja, nada... O núcleo da sociedade é o indivíduo. O que é bem contrário se a gente pegar Sim. uma tradição de pensamento antiga, clássica, que remonta desde filósofos da antiguidade e pensadores de outras civilizações, mesmo a hindu, por exemplo, e pegar, claro, a cristandade medieval. Se a gente pegar todo esse corpo tradicional de pensamento clássico, eles vão dizer que o núcleo da sociedade não é um indivíduo, mas sim a família. Ou seja, existe um aspecto comunitário, comunal. Sim. Então, temos duas visões aí, a visão clássica e a visão, pelo menos, ligada a esse pessoal da Mato Piu, né? Mato Piu, que eu quero dizer, sei lá, ludita, Sim. melhor dizendo. Um é individualista e o outro é comunalista. Não comunista, comunalista. Na sua visão, Na lista. Sim. cara, é isso. Vou ter que referir assim, comunalista. Na sua visão, você acha que não vou te perguntar assim filosoficamente, mas você acha que essa maneira em que a gente faz uma vida voltada ao campo, ela deve ser mais individual, seja, igual o Ted Kaczynski fez, ou você pensa em constituir uma família e uma comunidade de outras pessoas, ou seja, famílias e outras famílias,
que obviamente vão ser seus amigos, seus allegados, e que a cooperação mútua de ambas as partes vão ser essa autossustentabilidade. Ou você é como o Ted Kaczynski, que tentava fazer tudo sozinho. Tá cortado aí, no final. Ou você é como o Ted Kaczynski, que acredita que deveria fazer tudo sozinho, ao invés de, né, ser o esforço mútuo de comunidade. Não, eu não acredito assim no individualismo total, sabe? Eu não acho que Primeiro que o ser humano ele nem nasceu para ser 100% individualista, né? O ser humano sempre buscou alguma forma de haver uma comunidade entre eles, né? Até crescer demais no sentido. Só que eu só fiquei com uma dúvida que você falou que antigamente os gregos, eles tinham também esse conhecimento de que era melhor ter uma família do que estar sozinho. Sim, certo. Não, mas foi isso que você disse? Sim, isso que eu quis dizer. Se você pegar, por exemplo, Aristóteles, ele vai dizer que, qual é o livro dele, da Política, ele vai dizer que, acho que a primeira máxima que ele diz é o ser humano é um animal político. Né? Então, isso dá a ideia dele dele estar em sociedade. Com certeza. Isso com certeza, né? Eu enxergo que tem que ser por família mesmo. Mas a questão de você viver um padrão de vida autossustentável, você, por exemplo, tem que ter garantia de que você vai trazer um cuidado médico para o seu filho e para sua mulher maior do que a estatal, né? Maior do que um convênio, maior do que tudo isso. Então você tem que ter competência para tudo que você está fazendo, não é? Eu pelo menos enxergo dessa forma, que é uma responsabilidade. Você pega seus filhos, você tá com 3 filhos, tá com a sua mulher grávida, e você fala, não, a partir de agora a gente vai morar no mato. Aí no mínimo você vai assustar todo mundo, né? Você vai falar, não, como assim? Como, né? Vai ficar muito mais difícil de você começar o seu projeto, vai ficar muito mais difícil de você gerar o seu primeiro alimento que você teve com 100% do seu esforço, sabe? Então tem todo esse papel. Você sendo um cara solteiro e que decide pro mato, né? Se você for picado por uma cobra e morrer, você até que tudo bem, mas se você tiver um filho pequeno e isso acontecer com ele, você vai ficar louco pro resto da vida, né? Então a gente tem que sim, pelo menos eu enxergo dessa forma, que a gente tem que ter competência pra gente criar nossa família melhor do que na cidade, na parte rural, sabe? Como já foi muito criado, né? Se você for ver, por exemplo, no interior do país, né? Pelo menos, por exemplo, a minha mãe, ela veio de uma região 100% rural, né? Que o homem e a mulher tinham 10 filhos, né? Vivendo completamente ali. Claro, também havendo a mercantilização, né? Trocando, acho que meu avô era esse pessoal que fazia meio que frete de jegue, sabe? Essas coisas. Sim. Mas eles conseguiam viver. Esse é o nome disso. Tinha um nome pra isso. Acho que eles tinham até documento pra fazer isso, né? Fazer frete de jegue. É carreteiro o nome? Mas ali, eu acho que é alguma coisa parecida. Continue. Que se refere... E naquela época, o pessoal vivia muito mais e bem melhor e trabalhando até menos, né? Então eu acredito que a gente tem que chegar mais ou menos nesse patamar, né? Praticamente voltar 100 anos atrás. Eu penso exatamente assim também, porque eu gosto muito desses autores, transcendentalismo americano e ideias neoluditas como o Ted Kaczynski, porque eles contestam uma coisa muito vital para o ser humano, para o homem e para o estado de vida que a gente está hoje. Então, assim, é aquilo que eu costumo dizer sobre muitos autores. A crítica não, o combate negativo que eles fazem é 100% válido. Eu acho muito certo. Mas a solução, ou seja, o combate positivo,
muitas das vezes tem certos furos, não é muito bem isso, não está bem principiado, como nesse caso. Eu observo nas ideias do Ted Kaczynski um certo individualismo. Então, não corrobora muito com o que eu observo, né? Melhor dizendo. Sim. Até porque eu penso numa comunitariedade. É muito baseado em sistemas de família, algo bem próximo daquilo que foi o feudalismo, bem próximo que foi Sim. o regime de Seis Marias no Brasil, ou aquilo que foi o Far West nos Estados Unidos, ou como foi em toda a sociedade, onde não tinha Sim. muita presença governamental. Existia a figura da autoridade, um reino e tal, mas o que eu mais gosto disso tudo Claro. é a responsabilidade que você tem perante a sua própria vida, a sua própria família e os meios, os recursos necessários para você se autossustentar. E aí tem uma bela frase do Thoreau que ele diz: a vida compreende-se na rusticidade. E é a melhor frase que sintetiza tudo o que eu defendo. Porque a partir do momento que o sujeito, o homem, ele tem um contato com a tecnologia, principalmente da terceira revolução industrial, que é ali dos anos 40, anos 50, 60 para frente, onde começa a ter tudo terceirizado, um sistema de serviços, comida industrializada, ou seja, onde começa a vir um império do conforto, que eu costumo dizer. Quando nasce o império do conforto, o ser humano deixa de ser aquilo que ele era antes. Então, mesmo quando aconteceu a primeira revolução industrial, o ser humano ainda tinha uma parte ativa. Ele era senhor de si mesmo. Ele era o autor, né? Ele confeccionava as coisas. Mas depois disso, não. Sim. Tudo ficou terceirizado. E tudo com... E depois da primeira revolução industrial, se vocês param pra pensar, o Estado sempre teve um dedinho em cada coisa, né? E quem manda no Estado também, muito mais. Né? Porque é como eu vi aqui num vídeo no Telegram, não sei se era um senhor falando que quando o Estado te dá tudo, ele também tem o poder de te tirar tudo. Então, conforme veio a Revolução Industrial, também veio meio que uma nação muito mais forte do que do que o indivíduo, né, em sociedade em si. Sim, o Estado burguês, por exemplo. Que a gente vai falar agora. O que a gente vai falar agora vai ser muito doloroso, principalmente para libertário amigo meu. Um salve para quem é libertário, amigo meu, inclusive, que deve estar assistindo isso agora. Inclusive, ele gosta de você. Um deles gosta de você. Então, salve aí para você, se estiver assistindo, ouvindo a gente. Salve para você também. Mas olha, a Revolução Industrial, toda a Revolução Industrial, pasmem, tá, libertários? Mas toda a Revolução Industrial e toda a empreitada massificante, ela teve pé no Estado. Sem dúvidas. Todo empreendimento grande teve pé com a coroa, com governos, com autoridades. Toda a Revolução Industrial, desde a primeira, a segunda e a terceira, ela acontece a mando do governo. Mesmo as expedições marítimas brasileiras, ela acontece porque ela foi financiada, antes de tudo, pela coroa. E tiveram expedições marítimas que não aconteceu porque a coroa não financiou. E aí eles buscavam outra coroa para financiar ele. Por isso que tiveram certas pessoas que não se deram bem na campanha portuguesa e certos portugueses foram para a campanha espanhola, holandesa, por aí vai. Italianos fizeram a mesma coisa. Enfim. Então, isso é o Estado burguês. É quando a classe burguesa, que nasce posteriormente na Idade Média, ela ascende e a política do bem comum já não é mais buscada pelo governante, mas sim uma política baseada a fins econômicos financeiros. Isso é o Estado burguês. É quando o regime mercadológico ela impera sobre tudo. O quanto aquilo vai ser aproveitável para mim, financeiramente falando. Valorosamente falando. Esse é o Estado burguês. Isso, inclusive, começa ali, engatinha com o mercantilismo
E pelo menos é isso que a gente costuma chamar de capitalismo. É quando ele toma um sistema, um corpo bem consolidado. E a Revolução Industrial é a materialização disso, o que piora. Exatamente. Sem contar que, a partir do momento que existe uma revolução industrial, também existe um padrão pelo qual a pessoa tem que obedecer a sua forma de trabalho, né? Por exemplo, uma pessoa que nasceu na época das expedições marítimas espanholas, por exemplo, aquela pessoa, ela enxergava meio que o mercado unicamente como a exploração marítima, porque fora aquilo, nada dava tanta riqueza quanto isso, né? Então, isso até chegava a quebrar um pouco do... Não vou nem falar o livre-arbítrio da pessoa, né? De escolha do que ela mesma poderia trabalhar. Mas por exemplo, o que hoje acontece com o mercado da programação, indo mais de 500 anos depois, né? As pessoas notam que uma das únicas partes que realmente dão dinheiro é a parte da quarta revolução industrial, né, a informacional. Sim, a pessoa sabe que uma pessoa que não sabe ligar um computador, ela é mais analfabeta do que um analfabeto que sabe ligar um computador, por exemplo. Então também tem esse outro fato, que a revolução industrial, de certa forma, empurra a pessoa a viver um comprometimento trabalhista com uma área, né? Então isso daí já mata um pouco da sua liberdade, se você for pensar. Estado, o sentido de Estado, ele perceba que ele está no particípio. Ele está no particípio, ou seja, está no passado. Ele não está no infinitivo, tipo, estar. Ele não está no gerúndio, estando. Ele está no particípio, ele está no passado. Então, a ideia de que ele é fixo, ele fica. Se você tem uma ideia que tem que imperar, que tem que ficar por muito tempo, não há melhor sistema do que você pré-definir certas coisas. É onde, sim, entra em jogo essa certa liberdade. Mas eu acho que acaba caindo num conceito errado de liberdade, sabe? Por isso que eu digo, talvez, depende do que você está querendo dizer. Porque na Idade Média tudo era predeterminado. Era quase um sistema de castas. E mesmo assim foi um grande regime. As corporações de ofícios, mesmo o feudalismo. O que ocorre hoje é diferente. Hoje a gente tem uma classe social que diz ter mobilidade social. Mas justamente por a gente poder escolher o que a gente bem quiser, a gente fica inerte. Porque muitas das vezes a gente não tem poder decisório. Então, a gente fica cambaleando até achar uma coisa, e para piorar, a gente vive numa situação onde na prática não existe muito bem essa mobilidade social que nos é vendida. Sendo que na Idade Média não tinha muito essa capacidade, não é permissão, mas não tinha muito essa oportunidade, tinha, mas era muito pouco, essa oportunidade de você sair de uma classe e ir para outra, de um estamento para o outro. Tão fácil assim. Hoje em dia é o que vendem. Você pode sair da classe baixa e ir para média, para rica. Mas parece que as coisas estão tão superlotadas, tão apertadas, que você não consegue sair de uma mesma classe, sabe? Sim. Também tem um outro fator, né? É que, dependendo de onde você esteja, a cultura do lugar vai te condicionar, né? Foi exatamente o que eu tinha dito. Eu tinha dito que quando você tá, por exemplo, quando você é um pobre no século XV e você quer se dar bem economicamente, você vai para as expedições marítimas. Se você é uma pessoa de classe baixa aqui no Brasil e você quer ascender socialmente, né? Você até falou do sistema de casta, e hoje a gente vive um pouquinho disso também, né? Porque hoje você pode chegar até... Você nascendo em um lugar, teoricamente você pode chegar a qualquer outro. Só que também tem a cultura do lugar que está em sua volta, né? Por exemplo, o cara que ele nasce numa favela, ele está muito mais condicionado a continuar a vida dele sendo entregador sendo motoboy, do que sendo um programador de alta classe. E não necessariamente porque ele não tem acesso à educação. Ele até tem. Ele, mesmo sendo da favela,
ele pode muito bem sair da favela e ir para uma biblioteca, conversar lá, pegar um livro, ler e tudo mais. Mas ele vai ver os amiguinhos dele fazendo, digamos que a mediocracia, né? Mediocracia que fala? Quando você quer estar... Sim. Quando você, Mediocricidade. mediocricidade. Exatamente, o estado de mediocridade, que você quer fazer parte do lugar onde você mora. Então, no fim, você acaba ou sendo entregador de comida, ou você vai acabar virando Uber. Na melhor das hipóteses, você pode acabar se tornando pedreiro, tá entendendo? Então, a questão do trabalho, eu enxergo que só você fugindo muito da caixa que você vai ter total mobilidade de decidir qual área que você vai trabalhar. Realmente, o trabalho engrandece o homem, né? Como diz a Bíblia, que o homem ele tem que trabalhar assim, só que hoje em dia até isso mesmo que já é mandado pelo nosso ambiente cultural, né? O nosso ambiente cultural, na verdade, nos dificulta de trabalhar, porque ela criou uma estrutura supérflua, que eu já vou comentar um pouco mais pra frente. E essa mais uma vez, eu defendendo a Idade Média aqui, mas é por isso que eu gosto muito da Idade Média, porque ela criou um sistema de classes muito bom, porque exatamente do sujeito estar fazendo parte de uma realidade, ele, digamos assim, está sempre condicionado àquilo. Ele é as pessoas, nós somos o nosso meio. Nós não nos distanciamos muito daquilo que nos foi ensinado desde criança. Sim, você tem a responsabilidade de ter uma maturidade e mudar quando você faz coisas ruins, mas certos costumes ficam para você para sempre. Porque, primeiro, esse é seu ambiente familiar, segundo, é o ambiente que você cresceu, e terceiro, é a forma que você intelege, digamos assim. E a Idade Média, reconhecendo isso, ela fez um regime estamentário, que é o nome do regime dele, desse tipo de sistema, um regime estamentário, onde fica a ocupação que você tem é a mesma do seu pai, ou se você quer ser diferente do seu pai, é o mesmo de uma outra família. E aquela família está incumbida de te ensinar aquilo, porque é a realidade de gerações dela. Então, digamos assim, os miseráveis, os que todo mundo trabalhava. Essa é a verdade. Não existiu outro sistema onde a pessoa não comia. Ela simplesmente era parte integrante de alguma coisa. A sociedade se movia para inserir alguém no mercado de trabalho. Porque se não trabalha, não come, como diz a própria Bíblia. Só que hoje nos promete uma coisa onde você tem a capacidade de decidir o que você quer. Aí, em princípio, isso é legal. Mas é aquilo que eu disse, muitas das vezes não temos capacidade decisória do que a gente quer ser. Porque a gente não tem como prever o mercado, de como as coisas vão ficar e tal. Mas isso nem é Idade Média também. Como assim, na Idade Média? Não entendi a pergunta. Porque você falou que não existe uma... O que é que você falou agora? Existe uma garantia de que algo vai continuar funcionando, não é? A garantia. E isso aconteceu, tanto que a Idade Média caiu também por conta do surgimento da burguesia, né? Sim, porque ela superou, porque a burguesia, ela entrou dentro do Estado, o Estado se tornou burguês, e aí a política não era mais o bem comum. Então, mesmo estilo econômico que durou 1 milênio não conseguiu também se sustentar conforme o tempo passou, né? Então nem isso foi estável. Quer dizer, foi estável por 1 milênio, mas acabou. As coisas tendem a cair, isso é de fato. Tudo tem um declínio, tudo tem tudo é orgânico, né? Tem um começo, meio e fim. Só que a estabilidade garantida pela Idade Média é uma experiência prática de que ela funcionou, diferentemente do que nos promete hoje. E outra, ela não caiu porque ela foi defasada, e sim porque a substituíram, nos vendendo a ideia que tem hoje. Esse é o meu ponto. Tanto que, se não me engano, a fome surgiu depois da Idade Média, a fome geral, não é? Sim.
É por aí. Algumas pessoas dizem que existia muita fome na Idade Média, o que eu concordo, existia, mas, primeiro, você tem que lembrar que as comidas e o alimento tinham muito mais nutrientes, o solo era muito mais fértil, digamos assim, era muito mais rico, no caso. Então, naqueles tempos, hoje a gente chama isso de dieta cobra, mas as pessoas não comiam muito. Existia muita fartura, mas era uma coisa que você tinha que guardar por muito tempo. Então as pessoas tinham uma capacidade de aguentar por muito tempo, isso porque eles faziam penitência porque eram cristãos. Então é uma coisa sensacional. Hoje a gente tem uma grande abundância de comida, mas no fim das contas a gente é pobre. A gente é um isopor por dentro, não consegue ficar por muito tempo sem comer. Então fome dificilmente existiu foi difícil existir na Idade Média. Mas a partir do momento que veio todo esse processo supérfluo das coisas, principalmente os industrializados com a Revolução Verde, aí, meu amigo, com certeza a fome entrou em jogo. Curioso, né? Porque a Revolução Verde, a Revolução Verde, ela veio como essa promessa de que iria acabar a fome do mundo. Pois bem, nunca se existiu mais fome no mundo como nos dias de hoje. Sim. Porque o que se produz não tem nutriente nenhum. Não sustenta. Simplesmente enche a cabeça, enche a barriga. Exatamente. Eles ficam metendo um monte de prato vegano aí pra dar pra quem tá passando fome e o cara sai com mais fome ainda. Pois é. E fica adquirindo enfermidade, doença. E fica mais vulnerável às coisas. E cria um sistema de comodidade. O império do conforto, como eu disse. É onde todo o nosso incentivo ao sobrevivencialismo, a um estilo de vida rudimentar, a autossustentabilidade, o apego aos ancestrais, se torna necessário para a vida atual. Porque é só rompendo com esse estilo de vida atual que você começa a criar, de fato, uma consciência. Olha, eu preciso disso. Eu preciso imediatamente. Olha como eu sou. Sou um imprestável. Realmente. E tem também um papel cultural muito do cara que ele vive o próprio sistema dele, né? Porque quando você tá na cidade, você é governado, né? Quando você tá no seu sistema, você já é o governador. Porque indo pra esfera familiar, se você for com a sua mulher e com seus filhos pro meio do mato para cuidar das coisas, você tem que aprender a gerenciar a sua própria família. Você é um político, Você é o imperador dali. Você fala, olha, eu tenho 4 filhos. Um vai cuidar dos bichos, outro vai cuidar das plantas, outro vai cuidar da manutenção. Minha mulher vai ficar em casa aqui, limpando, fazendo a comida e tudo mais. E hoje, em relação à cidade, à sociedade, o homem ele não tem esse domínio sobre a própria família, sabe? A mulher dele já tá trabalhando, né? Já tá trabalhando em outro lugar, tá obedecendo outro homem no lugar dele. O filho tá conversando mais com os próprios amiguinhos do que passando tempo em casa, né? O outro filho tá na rua jogando bola, conhecendo um maconheiro pela primeira vez. Então, pelo menos familiarmente falando, você vai ter mais autonomia, você vai ter mais controle familiar vivendo na roça. Sim. E olha que maluco. Parece-me que quanto mais nos distanciamos desse estilo de vida rudimentar, isso não só me parece como isso é fato para mim, que quanto mais nos distanciamos, menos habilidades manuais temos. Se a gente observar pelo menos uma geração anterior que não foi das melhores, ou pelo menos 3 gerações anteriores à nossa, que também não foi uma das melhores, eles têm muito mais conhecimento manual das coisas do que a gente. Explico. Um pai meu, que é de 1958, é impressionante o conhecimento das coisas que ele tem. Ele sabe metalurgia, sabe soldar, sabe mexer com eletricidade, sabe, ele era artesão no passado, carpinteiro. Serrilharia.
enfim, sabe muita coisa. Inclusive sabe cozinhar, sabe, como é que diz, plantar essas coisas, porque ele já teve terreno, ele viveu numa economia muito estável, então ele teve muitas terras. Então, Sim. assim, o meu irmão mais velho, que tem só 34 anos, ele também tem um grande conhecimento. Uma coisa que foi passado pro meu pai e pra ele. Só que, tipo, adaptado ao contexto millennial dele, né? E quando eu vejo meus irmãos, quer dizer, eu e meu irmão mais novo, quer dizer, eu sou mais novo, mas no caso eu quis dizer que ele era novo igual eu, quase a mesma idade, ele tem 21. E quando eu vejo eu e ele, a gente quase não sabe de nada. Por quê? Porque a gente viveu nesse estilo pós a Revolução Industrial, a quarta e terceira Revolução Industrial, muito mais presente com a gente, a era da tecnologia, tudo terceirizado, os mais velhos proviam tudo pra gente e a gente foi ficando cômodo. E pior, o meu pai também, meu pai não tem muito conhecimento disso. Então ele caiu na propaganda e o que ele mais queria da gente era que a gente é manjado isso, né? De que a gente não precisasse trabalhar usando muita força e sim pegasse a caneta que a gente iria muito, muito melhor do que ele. O que você me diz sobre isso? Então, eu vivo um caso parecido, porque o seu pai é de 58, né? O meu é de 56 e ele é praticamente a mesma coisa. Ele tem um conhecimento enorme sobre diversas coisas manuais que eu particularmente preferia trocar todo o meu conhecimento teórico sobre as coisas que eu tenho pelo conhecimento dele, porque a gente se acostumou, nós, millennials, geração Z, a gente se acostuma a ter tudo de mão beijada, sabe? Então, a gente criou um pouco de incompetência envolvendo até mesmo a manutenção das coisas que a gente tem, né? A gente não sabe nem cuidar mesmo das coisas que a gente tem. Se quebra algo nosso, a gente automaticamente já pensa em ligar para alguém. Nossa, o pneu do meu carro furou. Eu não sei levantar o carro com o macaco, tirar os 4 parafusos e trocar. Então eu preciso chamar alguém para vir aqui para fazer esse serviço por mim. Então, eu acho que isso daí também até piora a nossa questão de masculinidade, porque a gente não sabe cuidar nem do que a gente tem, né? Sim. E, por exemplo, tem um amigo nosso que ele tem 70 e poucos anos, né? Ele é um cara que você olhando pra ele assim, você acha que ele é muito burro, que ele não tem esperteza nenhuma, que ele é louco de trabalhar e tudo mais, e não consegue fazer nada com inteligência. Mas o conhecimento que esse cara tem de matemática, né, trabalhando com ele, a esperteza que ele tem para fazer manutenção de coisas com não é aquela merda lá, solda, fazer manutenção de solda, o cara tem muita facilidade e pra ele se tornou algo meio que natural, entendeu? Ele nem enxerga como conhecimento, ele enxerga como se fosse lavar as mãos, que a gente já tem automaticamente na cabeça, né? E atualmente eu tô buscando aprender mais esse tipo de coisa do que ficar aprendendo diversas coisas muito teóricas, né? O que chega até a vir em contradição com o que eu posto, porque atualmente posto até livro de serralheria e tudo mais, mas é porque você tem que ter mais apego ao seu conhecimento do que ao material que você tá tendo, né? Então, é onde você chegou na conclusão que eu fiz lá no começo. Porque, no fim das contas, é esse impulso que a gente tinha que ter naturalmente. Mas a gente não tem porque a gente não é mais incentivado. E esse é o problema. Então, o único meio que a gente consegue, pelo menos suprir isso, é buscando PDF, vendo vídeo e tal, para pelo menos ser um impulso inicial. Por isso que eu vejo, o que você faz ainda é relevante. Eu só fiz uma crítica, mas ao mesmo tempo reconhecendo o que você fez, o que você faz, no caso. E o meu pai, cara, eu não posso exatamente culpar ele e nenhum boomer. Ao mesmo tempo, sim, porque eles poderiam ter contestado muitas coisas que vieram para eles
simplesmente pelo pensamento tradicional que foram entregue a eles. Porque foi o Boomer que viveu essa geração de transição da terceira revolução industrial, da segunda revolução industrial, desse mundo meio segunda revolução industrial, para a terceira revolução industrial, onde estava começando a ser inserida placas de robótica, mecatrônica e tal, eletrônica e por aí vai. O Boomer viveu essa transição e ele poderia ter contestado muita coisa, como a indústria alimentícia, o lobby alimentício, a indústria farmacêutica, Sim. Mas ele não contestou. Não sei porquê, mas ao mesmo tempo é entendível. Ele está todo impressionado com esse novo mundo e entrar na comodidade e pegar toda a sua prole, todos os seus descendentes e incentivar que realmente fique abaixo. Seja o oposto. Sim. E ver que é difícil. Mas sabe de onde é que... Continue. Mas sabe de onde é que eu acho que vem isso, cara? É porque, por exemplo, eles vão no banco, né? Eles estão lá todo quebrado porque fizeram um serviço de pedreiro, por exemplo, né? Aí eles vão no banco, vão fazer qualquer coisinha lá e ele vê o pessoal lá todo engomadinho, no ar-condicionado e fala, nossa, o cara só teve que estudar pra estar aqui? Não é porque eu não estudei, hein? Aí beleza, aí ele vai ver um advogado, aí descobre que o fulaninho fez uma causa e ganhou 400 mil em questão de 3 dias. Aí eles acham, nossa, é só estudar pra ter isso, né? E meio que eles... Só que eles não pensam muito em como é que é o estresse de um bancário, não pensam no estresse de um advogado, não pensam no estresse do contador. E eles acham que aquilo é a única forma de sobreviver nos dias de hoje, e que é aquilo que ele vai implantar para os filhos deles estarem ali naquele lugar, sendo que, por exemplo, em relação a uma vida emocional forte, é capaz que ele tenha muito mais do que o pessoal que tá ali engomadinho, sabe? Sim, é verdade. Então, nessa psicologia do Boomer, você acaba entendendo, né, cara, que não tem muito criticá-lo, porque ele foi convencido, infelizmente. E tem uma música que diz seu pai, no caso, nossos pais entregaram todo esse império, porque quando eu observo o sujeito que pegava a sua terra e cuidava dela e movia tudo ali, provinha, inclusive esse é o dever de todo homem, segundo a Bíblia, provir e proteger, né? Proteger e provir com as coisas. Prover não, prover, né? Prover e proteger, essa é a função do homem. E de fato, nessa estrutura antiga, o homem provinha demais. Ele realmente tinha que ter um conhecimento, não porque ele tinha que estudar, mas porque o próprio estilo de vida dele o levava a que ele fizesse isso. E o próprio sentido de homem, de masculinidade, era esse cara que provinha. Então, quando eu observo um sujeito desse estilo de vida, que provê tudo, ele de fato impera, ele de fato governa, porque tem tudo sob o seu controle. Ele de fato é dono de si mesmo, ele é o autor. Bem diferente quando você vem para os dias atuais, onde você reduziu todo esse universo, todo esse império a uma função, a um funcionário. Você deixou de ser um imperador para você ser um funcionário na sociedade urbana ou mesmo suburbana, para você ser um atendente, né? Aí você vê todo o seu currículo, nossa, bastante experiência, né? Mas no fim das contas não vai valer de nada. Não vai. Por quê? Dependendo do estilo de vida não, do tipo de trabalho que tem, o tipo empregatício, não é nada. Por exemplo, se o cara só viveu no ramo comercial, você acha que ele vai conseguir sobreviver e imperar o seu próprio lugar? Não vai, porque ele viveu um estilo de trabalho, ele vive numa ocupação comercial,
liberal, como a gente costuma dizer. Uhum. Pelo menos se ele fosse de um ramo industrial, mudaria. Ele pelo menos conheceria o que é um labor, o que é uma atividade um pouco mais rudimentar. Ele pelo menos entenderia que certas peças se encaixam em outras peças, ele conseguiria montar e ser até um engenheiro próprio. Mas não é a maioria. A maioria se vangloria por ser um atendente de alguma loja, de estar debaixo de um ar-condicionado. Então, aquele sentido do homem prover, não vou dizer que é quase inexistente, mas vem diminuindo. Então, o homem ele não é mais aquele cara que se arrisca pela sua família. Na verdade, é o cara que quer o mais conforto possível. Então, no fundo, ele não tá nem sendo homem, no caso. Exato. É onde vê a docilização do tempo moderno. Porque ele tá... ele tá virando uma peça infantil, no caso. Sim. É onde costumam dizer... Falam muito de feminismo e tal, mas... O ponto não é nem feminismo. É que a estrutura, ela se tornou ginocrática. É quando o poder realmente está entregue à mulher. E a mulher, ela tem um espírito estacionário, ou seja, muito fixo. E esse é o sentido do Estado atual. Porque o Estado antigo, ele era descentralizado, ele tinha um poder central, claro, mas a administração dele era muito descentralizada, porque isso havia na Idade Média e sociedades antigas, ou mesmo posterior à Idade Média, ali mas é com a Renascença e as ideias modernas, iluministas, robenianas, de Estado atual, onde ele começa a ser o cara que abarca tudo. Uma mãe mesmo. Ele acaba tendo aquele instinto materno de tudo querer abraçar, de tudo querer cuidar. E aí o Estado ele toma mão de coisas que ele não deveria tomar. Como, por exemplo, querer prover coisas que não era para prover. Aí você cria uma mentalidade vitimista de que eu tenho que receber isso porque são os meus direitos. Isso cria uma dependência nas pessoas e as pessoas não querem mais trabalhar. É bem diferente. Exatamente. Se você pegar uma mentalidade antiga, onde o sujeito, para ficar de pé, ele tinha que plantar a própria comida. Você tirou essa responsabilidade do cara e fez com que o Estado provê tudo, que dê tudo, e ele tem que fornecer tudo, mesmo que você não faça nada. Pronto, você está criando uma geração de lumpenproletariados, né, de marginais, de vagabundos. Sim. E é a realidade que a gente vive agora. Tanto que se você for pegar, né, por exemplo, o começo lá do livro do manifesto do Ted Kaczynski, ele fala sobre o esquerdismo ser um movimento de ultravitimismo, né? Por exemplo, exato. Eu sou uma mulher e eu não sou privilegiada como homem, então eu mereço privilégios. Aí chega o negro e fala, eu não sou privilegiado como branco, então eu mereço mais privilégios. Aí vai chegando cada vez mais gente, diferente tipo de gente. Aí chega um outro e fala, eu tenho um olho grande e tá aqui um artigo científico dizendo que quem tem olho grande tem 10% de menos chance de ganhar um emprego. Aí vai cada vez mais se vitimizando, a pessoa não nota que é por ela ser incompetente que ela não conseguir as coisas, e não porque ela pertence a um tipo de classe social, econômica, ou sei lá o que. Então parece que a nossa sociedade hoje em dia, as pessoas estão buscando mais formas de sair na vantagem, de levar vantagem nas coisas, por acreditar que vive que vive de forma amaldiçoada, né? Então você estava falando agora há pouco do homem buscar cada vez mais o conformismo, só que até mesmo aqueles que dizem que até os esquerdistas em si, eles estão vivendo 3 vezes mais isso. Isso para eles já é consciente, né? Pro homem atual é inconsciente a busca da conformidade, mas pro homem esquerdista é consciente. Eu preciso de ajuda, né? Eu preciso que o imposto desse homem branco venha para mim que sou homem negro. Então no fundo tá um querendo mamar o outro, não é
não é só o Estado que tá mamando no povo, é o próprio povo que quer mamar no próprio povo, né? Pois é, cara. E esse tipo de mentalidade tem um nome. O Ted Kaczynski dá um nome pra isso. Você se lembra? Puta, pior que ele dava um nome pra isso mesmo. Acho que era até o nome de um capítulo dele. Sim. Sobressocialização. Mentalidade Sobre sobressocializada. socialização. Isso. Ou seja, a gente vive num tempo sobressocializado, onde Uhum. tudo é vitimismo, onde... cara, intancável. Dá um desgosto de explicar isso. Sim. Descrever isso, porque... cara, dá realmente um nó na garganta de tentar explicar isso. É meio, sei lá, tá vendo? Sem comentário. Sobre a socialização, Ted Sim, Kaczynski, sociedade atual é assim. exatamente. Enfim, cara, tem muito assunto que eu quero comentar contigo, muito mesmo. Esse papo foi muito proveitoso, eu achei mais uma pessoa que tem o mesmo papo que o meu, mas o episódio está se estendendo muito. E pelo menos eu não sou muito fã de ter um episódio muito extenso. A gente pode criar um outro episódio, fazer uma parte 2. Sim. Se esse podcast aqui for muito bem e o pessoal querer mesmo, a gente faz um outro aí. Fechou? Claro. Então aí, ó. Só pelo papo vale a pena. Tô pouco me fudendo se o pessoal vai gostar ou não. Gostei de conversar com você. Tem muito mais pra gente conversar. Isso porque a gente não falou de The Walking Dead e Trilogia dos Dólares. Mas tem muita coisa. Então, cara, Rick, te agradeço demais, demasiadamente pela conversa, pelo apoio aí, pela nova amizade. Com certeza você será mais convidados aí no Saúde Tradicional, podcast. E a parte 2 fica aí a critério da turma, dos ouvintes. Se quer ou não, comente aí se você deseja ou não sei, no Telegram, no comentário do YouTube, quando for sair aqui. E fiquem bem.